Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Que bom contar com a sua companhia, com a sua audiência. Vamos então aos destaques do programa de hoje. Nós vamos trazer as atualizações da campanha salarial do primeiro semestre. Copom mantém a taxa Selic em 15% e o desemprego cai quase 6% no trimestre. Aqui ao meu lado, o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, meu parceiro de toda semana, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite você. Vamos começar mais um mês, o mês de agosto se inicia e temos várias novidades para todos vocês. Hoje é segunda-feira, 4 de agosto de 2025 e o programa Voz do Trabalhador já começou. Iniciamos a edição de hoje falando sobre economia. O Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu manter a taxa de juros básica, a Selic, em 15% ao ano, pondo um fim a um ciclo de alta que começou em setembro do ano passado e durou 7 reuniões. A decisão unânime já havia sido sinalizada pelos próprios diretores do Banco Central em junho e era esperada pela ampla maioria dos agentes do mercado financeiro. Na avaliação do cenário externo, o Copom comentou que ele está mais adverso e incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente acerca de suas políticas comercial e fiscal e de seus respectivos efeitos. Sobre o cenário doméstico, a avaliação é que o conjunto dos indicadores de atividade econômica tem apresentado, conforme esperado, certa moderação no crescimento, mas o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. Então agora eu quero saber do Marcelo até onde essa decisão é boa, afinal a taxa de juros ainda segue muito alta, né, Marcelo? Exatamente, Lívia. A situação ela não é boa, tá? Mas o cenário que nós estamos vivendo com a inflação acima da meta, com a incerteza mundial, global também, do crescimento, das situações que estão ocorrendo. E mais hoje nós temos aí o tarifaço que está acontecendo não somente com o Brasil, mas com o mundo, mas com cada um com seu jeito. Aqui é um tarifaço político e não é um tarifaço técnico que poderia estar acontecendo com os outros países. Então, com esse contexto dessa decisão do Copom, nós entendemos que é boa, diante do contexto, né? Que poderia ser 15,25 ou 15,5, que nas últimas reuniões estava subindo 0,25 ou 0,5 por toda vez que disse reunião. Então, para nós, dentro desse contexto, ainda é uma boa porque não aumentou. Mas, em termos geral, está muito alto, 15%, está muito além do que nós precisamos aqui no Brasil. Que nós precisamos de o quê? De um juro baixo, para nós termos poder de compra. Porque hoje, se você vai parcelar qualquer coisa, é em cima desse valor de 15%. Ô Marcelo, e o tarifaço dos Estados Unidos, né, sobre os produtos brasileiros, você acha que ele pode ter alguma interferência nessa taxa de juros para as próximas reuniões? Talvez um aumento? Como que você espera que o mercado reaja? Lívia, segundo o comitê, está acompanhando toda essa situação. Em particular, aqui eu vejo que não vai ter agora, imediato, nenhuma reação do mercado sobre a taxa de juros, com a imposição aí dos Estados Unidos com as tarifas comerciais ao Brasil. Só que esse cenário pode agravar porque ainda está negociando alguns setores aí, café, negociando a carne, porque isso pode afetar por quê? Pode gerar desemprego, pode gerar uma situação, fechamento de empresa, isso pode ocorrer. E aí sim podemos ter aí não só aqui no Brasil, mas o tarifaço está acontecendo em forma geral, mundial, pode respingar no Brasil sim com a taxa de juros. Então, imediatamente isso não vai ter nenhum reflexo, mas dependendo do andar da situação, se não tiver aí algo aí que venha amenizar essa situação, pode ocorrer aí uma situação aí fiscal, que
que pode acabar erguendo aí com o valor do dólar subindo, as coisas tudo sobe, então a inflação também sobe. Então, se permanecer o jeito que está hoje, tá tranquilo. Mas se tiver alguma variedade aí de alguma situação, pode ocorrer um aumento nas próximas aí reuniões do Copom. E uma preocupação grande, né, é com relação ao desemprego, porque muitas empresas aí já estão diminuindo sua linha de produção, algumas empresas já pararam a produção por conta desses produtos, né, que vão ter essa taxação. E essa notícia vem no momento em que a taxa de desemprego no Brasil foi de 5,8% no segundo trimestre de 2025, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE. A taxa do trimestre encerrado em junho deste ano foi a menor da série histórica iniciada em 2012. A partir deste mês, os dados do IBGE foram recalculados com base no censo de 2022. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, encerrado em março, houve uma queda de 1,2 ponto percentual na taxa de desocupação, que era de 7%. No mesmo trimestre de 2024, a taxa era de 6,9%. Com os resultados, o número absoluto de desempregados teve queda de 17,4% contra o trimestre anterior, atingindo 6,3 milhões de pessoas. Na comparação com o mesmo trimestre de 2024, o recuo é de 15,4%. No trimestre encerrado em junho, também houve alta de 1,8% na população ocupada, hoje estimada em 102,3 milhões de pessoas, novo recorde da série histórica iniciada em 2012. No ano, o aumento foi de 2,4%, com mais de 2,4 milhões de pessoas ocupadas. Os destaques desta pesquisa, então, a taxa de desocupação, a menor aí desde 2012, 5,8%. Hoje, uma população desocupada de 6,3 milhões de pessoas, uma população ocupada de 102,3 milhões, empregados com carteira assinada 39 milhões, empregados sem carteira assinada 13,5 milhões, trabalhadores por conta própria 25,8 milhões, taxa de informais 38,7 milhões, o que dá uma taxa de informalidade de 37,8%. Então, é uma notícia do tarifaço, né, Marcelo, que preocupa o mercado com relação ao desemprego. É uma notícia ruim, né? Agora que parece que está tudo se estabilizando, vem esse medo aí do desemprego. Exatamente, Lívia, e dessa informação que você traz aqui, me chama a atenção 3 itens. Empregados sem carteira assinada, nós temos 13,5 milhões. É muita gente, né? É muita gente trabalhando sem ter a carteira assinada. Outra coisa que me chama a atenção, trabalhadores informais, 38,7 milhões. Esses trabalhadores informais, eles não têm direito a nada, eles só ganham. Você trabalha, paga lá o dia dele ou a semana dele, e ele não tem direito a nada, não tem INSS, ele se machucar, ele não tem nada. Isso nos preocupa bastante, bastante mesmo. Só se a gente fazer essa comparação aqui, Lívia, com 2024, no mesmo trimestre, nós podemos perceber que a indústria, em geral, ela cresceu 4,9%. Isso quer dizer que teve mais de 615 pessoas trabalhando. No comércio e na reparação de veículo também aumentou 3%, por mais de 560 mil. No transporte, armazenamento e correio aumentou 5,9%, mais de 331 mil. Informação, comunicação, atividade financeira, imobiliária, profissionais de administrativo subiu 3,8%. Isso significa mais de 483 mil. A administração pública, defesa, educação, saúde humana e serviços sociais cresceu 3,7%, mais de 680 mil. Então, tudo isso está dizendo que o país está crescendo, está desenvolvendo, gerando emprego.
E além disso, outro fato importante também é o salário. A média da renda aqui subiu 1,1, foi para 3.477, a maior registrada da história. E vem acompanhando ali. Então, é um avanço que nós temos, mas infelizmente, esse tarifaço está vindo aí para acabar bagunçando a economia brasileira. E ainda falando sobre economia e renda, especificamente em Catanduva, a cidade atingiu uma das melhores notas do país no eixo de emprego e renda do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 2025, com nota 0,9226, posicionando-se claramente na faixa de desenvolvimento alto, o patamar assim máximo da avaliação. O desempenho coloca o município entre os mais bem avaliados do Brasil, muito acima da média nacional, que foi de 0,5911 no mesmo indicador. De janeiro a maio deste ano, Catanduva já acumulou saldo positivo de 1.565 empregos formais, um crescimento aí expressivo em relação ao mesmo período do ano anterior. Desde 2021, a cidade vem mantendo saldos positivos consecutivos na geração de empregos formais, o que contribuiu para que o município atingisse, neste ano, o maior estoque de empregos da sua história, 44.662 postos de trabalho com carteira assinada. Além disso, o município acumula um saldo positivo de 6.466 novos empregos formais entre janeiro de 2021 e maio deste ano, número recorde no período de pouco mais de 4 anos. Segundo a Firjan, apenas 7,6% dos municípios brasileiros atingiram a faixa de desenvolvimento alto em emprego e renda. Mas a gente ainda vê tantas pessoas nos semáforos, aí pelas ruas, pedindo ajuda. Não parece que a gente vive numa outra realidade quando a gente anda aí pelas ruas da cidade? Exatamente, Lívia, é essa impressão também que eu tenho. Mas o que está faltando para Catanduva? Os números aí é bom, mas poderia ser melhor se nós tivéssemos mais políticas públicas para atender essas pessoas. São pessoas, Lívia, que ficam não somente no semáforo, mas também ficam no mercado, pedindo quando você está ali comprando, ali no portão, ali, pedindo. Por quê? Eu vejo que está faltando um pouquinho ainda da parte do setor público de buscar entender por que essas pessoas estão com essa situação. Tem que ter um acompanhamento da assistência social para saber por que eles estão ali. Porque eles não estão ali por acaso. Tem muitos ali tá por causa de droga, alcoolismo, ou às vezes problemas de família, a família abandonou, está sozinho. Então tem várias situações. E para isso, a prefeitura tem que ter políticas públicas voltadas para esse público, para não deixar ficar na rua, inclusive nesse tempo frio, Lívia. Nesse tempo frio, às vezes, as pessoas não têm onde morar, tá? Não é somente fazer, tem um abrigo para ir, não. Precisa saber a causa que aconteceu isso, por que eles estão na rua, por que estão no semáforo, e pegar e entender o que está acontecendo, passar por tratamento, se for químico, se for o que for, fazer um tratamento, levar um acompanhamento de psicólogo. E isso prepara ele para onde? Para o mercado de trabalho. Não é somente ajudar, não. Tem que ir lá, ver o que está acontecendo. Se é um vício, vamos tratar isso. Depois de tratar, vamos colocar no mercado de trabalho. Aí curso sim. De qualificação. Exatamente. Como já tem alguns cursos de qualificação, fazer curso de padaria para a pessoa própria fazer pão, bolo em casa, estimular a ele dizer que não é bom ficar no semáforo. E quando nós também entregamos moeda ou damos dinheiro, nós estamos dando um sentimento, continue na rua que nós vamos te bancar. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que uma população tenha emprego e renda, não fique no semáforo, nem mercado buscando dinheiro, pedindo situações. Então isso é importante, ter políticas públicas voltadas para essas pessoas que estão com essa situação, seja aí por droga, por álcool, ou que seja, ter um acompanhamento mais de perto por parte da assistência social. Mesmo porque é uma situação humilhante para a pessoa ter que ficar pedindo, né?
E a vinda de novas empresas, indústrias para a cidade também contribuiria para aquecer ainda mais o mercado de trabalho. Exatamente, inclusive, Lívia, não tem somente pessoal da população de Catanduva. Tem gente que vem de fora, da região, né? Peru, gente do Peru, não, de outros países, está aqui. Sim, no semáforo pedindo, Venezuela, exatamente. Muitas pessoas pedindo, com plaquinha pedindo. Precisa entender o porquê está acontecendo isso e pegar esse pessoal, preparar e levar para o mercado de trabalho. Às vezes você vê criança, mãe com criança ali, porque quando você leva uma criança, mulher, você já tem um carinho já diferente. Você leva uma criança no colo pedindo no semáforo, isso dói até o coração da gente estar passando ali. Ver uma mãe ali pedindo para uma criança, às vezes está frio, às vezes está sol quente e está ali num ambiente que não tem uma sombra, não tem nada pedindo. Isso é muito ruim. Bom, agora a gente vai fazer um breve intervalo e na volta vamos começar a falar sobre a campanha salarial. É rapidinho, a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e agora para falar sobre campanha salarial. Vamos aí atualizar os trabalhadores sobre o que está acontecendo, né? O que já encerrou, o que ainda está em andamento. E aí quem vai falar, explicar tudo, Marcelo. Marcelo, vamos começar falando das convenções coletivas, porque a gente já tem, por exemplo, bebidas fechado, né? Sim. Carnes e o setor de frio, como é que tá? A gente sempre fala que eles são primos, né? Então, como é que tá a situação desses dois setores? O setor de carne, nós estamos aguardando até o próprio setor de frio, como nós falamos do programa anterior, que vamos soltar o edital em conjunto, caso não chegar o que nós queremos com o setor de frio. Então, por isso, nós vamos estar aguardando para a gente usar o próprio edital para a gente fazer a publicação. Mas sem movimentações por enquanto, né? Sem movimentações. Frio ficou de dar uma resposta dia 12, é isso, né? Exatamente, estamos aguardando até o dia 12 uma resposta do setor de frios. Marcelo, ração, alguma decisão se a proposta vai ser levada para a Assembleia de Trabalhadores ou para a conciliação? O que vocês decidiram? Vai fazer a conciliação lá no TRT da 2ª região. E já está... Inclusive o Sindicato de Ração já sabe dessa informação, que tentamos conversar para ver se mudava alguma coisa, mas vamos ir para o TRT 2ª região, que é o Tribunal Regional de Trabalho. Usinas de açúcar, deve seguir para dissídio também no TRT? Deve sim, Lívia, que hoje, dia 4, foi publicado na Folha de São Paulo o edital de publicação do estado de greve, e aí chamando a única, no caso que é o Sindicato do Açúcar, para sentar na mesa. Isso vai acontecer no tribunal, porque já fizemos a publicação. Doces, o julgamento do dissídio vai ser na próxima quarta-feira, né, dia 6. Às 10 horas estaremos lá presencialmente no tribunal fazendo a defesa dos interesses de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Só lembrando que essa vez, pela primeira vez desde que eu estou no sindicato, vai haver um dissídio coletivo de trabalho. É onde que o juiz, os 11 juízes, julgadores, desembargadores vão decidir a convenção coletiva de trabalho. Então, sai da prerrogativa da empresa e da prerrogativa do sindicato. Então, o que o juiz decidir, está decidido, é acatado. Então, decisão judicial não se discute, se cumpre. E a expectativa está boa para esse julgamento, Marcelo? Lívia,
falando verdadeiramente, não estou muito confiante não, porque pelo vice-presidente do que aconteceu na primeira audiência de conciliação, a forma que ele tratou e usou o termo lá sobre os trabalhadores, eu estou muito preocupado. Porque vocês estão querendo mais o quê? Já está dando 5,5 na época, vocês estão querendo mais o quê? Então, o que esperar de uma pessoa dessa? Quem sabe ele segue alguma linha do suco, né? Porque o suco também fechou através de uma conciliação no TRT, né? Não foi dissídio, mas foi uma conciliação. Talvez, será que não amolece esse coração? Mas o problema é que não é ele, é mais 11. Tem um relator que vai dar seu parecer e tem os votos dos demais. Porque hoje já tem jurisprudência do próprio do TRT que quando você vai para um dissídio coletivo é garantido o NPC. Então isso me preocupa um pouco, mas está na mão de Deus e acredito que deve sair aí, mas estamos confiantes, estamos preocupados, mas confiantes que algo vai ser bom para os trabalhadores e trabalhadoras. Suco então fechado, né, Marcelo? Exatamente. Nas empresas da região, na Devito ficou de ser feita assembleia. Exatamente, como nós avisamos aqui, nós vamos no início dessa semana, do início do mês, a fazer essas assembleias, porque contando que nós temos indo para São Paulo para esses compromissos, nós temos reuniões e temos o dissídio coletivo para ser julgado e temos o feriado também, então praticamente será feito depois do dia 11, porque no dia 12 as atividades estão normal. Algum retorno, na Pureia, algum retorno sobre a proposta que foi reprovada pelos trabalhadores? Não, nós estamos aguardando ainda a proposta para a gente ir lá conversar com os trabalhadores e as trabalhadoras da Pureia. Doces Piauí segue a convenção, Chavante já está fechado, CJ Abatedouro também fechado, Frigorífico Suíba também vai realizar a assembleia. Isso, a assembleia acontecerá amanhã, dia 5, lá em Paraíso, na Suíba. Do Caipira segue a convenção. Não, Lívia, do Caipira agora teve uma novidade. Ah, tá. Mas seguia a convenção. Seguiria a convenção, mas chamou nós para uma reunião. Nós vamos sentar lá para reunir com a empresa, para a gente aí ver se a gente consegue fazer um acordo coletivo aqui local, para não ficar esperando aí uma decisão aí no estado de São Paulo. Então, a proposta eu já fiz de 6,5%, pediu para diminuir, mas aí nós vamos sentar pessoalmente e vamos ver o que nós podemos aí tirar de bom. Stella D'Oro fechado, Citrosuco fechado. Aí a gente entra na questão da Citrojuice. O sindicato esteve na empresa, né? Exatamente, desta manhã nós fizemos a assembleia às 5h30 da manhã com o pessoal que estava entrando às 6 e o pessoal que saiu às 6 horas, nós falamos até às 6h30, explicamos para eles e nós vamos voltar lá às 16 horas para falar com o pessoal do segundo turno e o pessoal da ADM, do administrativo, tá? Já nas duas primeiras votações, o número já foi negativo para o lado da empresa, tá? A proposta da empresa de 4% foi reprovada inicialmente por 48 pessoas e 35 pessoas falaram que sim e uma pessoa votou em branco. Então nós vamos ainda voltar a fazer a assembleia lá e depois nós vamos estar publicando os resultados na rede social. Cerradinho, alguma novidade, Marcelo? Ainda não, que nós entregamos a proposta lá e já mandei mensagem para o representante da empresa, ainda não retornou, não respondeu, mas a gente está aguardando aí qualquer novidade, nós vamos estar trazendo aí para os trabalhadores. Uma novela também, a Cerradinho nunca foi, ultimamente tem demorado no processo de negociação, né? A Cerradinho já faz tempo, Lívia, que ela está meio enrolada. Porque cada ano é um negociador diferente. Estava no dia da reunião lá e falei vários nomes lá, acho que tinha 8 ou 9 nomes. Cada ano é uma pessoa diferente que faz a negociação. Então até expus isso lá para eles dizer que o tanto que nós estamos sofrendo aí para fazer uma negociação. E é complicado, porque é a única usina que não fechou ainda, né? Exatamente. Viu, Lívia, falando ainda nessa situação de acordo de convenções coletivas, tem muitos trabalhadores e trabalhadoras preocupados sobre a ultratividade.
Nós já falamos sobre isso várias vezes. Às vezes os trabalhadores não entendem qual é o nosso trabalho. Tem lei, que a lei tem que ser cumprida. Em 2017 teve lá a reforma trabalhista, quando a gente falamos para os trabalhadores que nós perdemos vários direitos, e muitos trabalhadores acham que não, que ganhou, que tirou obrigatoriamente do sindical, do imposto sindical. Aí a Citrojuice mesmo está vivendo um dilema muito grande sobre isso. Porque lá na lei, na reforma, diz que não tem mais ultratividade. Uma vez que venceu o acordo coletivo ou convenção coletiva, você começa a negociar do zero. Então você não tem prerrogativa o que você tem. Não é automaticamente renovada as cláusulas, você tem que negociar de novo. Então por isso tem muitos impasses acontecendo, inclusive lá que a empresa dizendo que ia diminuir o ticket de alimentação de 468 e ia passar para 260. E eu deixei bem claro para os trabalhadores que nós não aceitamos isso, que na história do nosso sindicato, aqui no estado de São Paulo, eu nunca ouvi dizer que poderia acontecer isso. Se caso a empresa fizesse isso, garantimos que nós vamos levar para o judiciário para decidir isso. Que eu vejo que, primeiro, se a empresa fazer isso, nenhum dos trabalhadores vão ficar lá. Como é que vai diminuir o teu rendimento? Aquilo você já ganha pouco, tirar o ticket, a metade dele, então não faz sentido. Então, por isso que nós reforçamos aqui da importância dos trabalhadores e das trabalhadoras valorizar o sindicato. Sabemos que nós somos um sindicato atuante, vamos nas empresas, conversamos com os trabalhadores e mostramos tudo o que é importante aqui para cada um. Pois não? Lívia? Não, é que tá. Oh! Pode entrar aqui, que os meninos estão aqui dentro. Flávio, posso seguir daqui? Hã? Tá. Tá. Ô Marcelo, e vieram algumas perguntas da Citrojuice, já que a gente está falando da empresa, através das nossas redes sociais, enfim. Pessoal perguntando sobre o documento assinado na conciliação. Como é que tem acesso a esse documento? Existe essa possibilidade? Esse documento da conciliação, Lívia, deixei bem claro, inclusive, para o patronal que questionou, eu mostrei para ele, está em sigilo. Então, é uma conciliação que está em sigilo, não tem uma autorização a ser publicada. Só que nós falamos aos trabalhadores, publicamos na nossa rede social o que foi fechado. 6,5%, falando como convenção. O piso R$ 2.100 tem um aumento de 9,17%, tá? E o ticket de alimentação, que era 230, foi para 260, tendo um aumento de 13,4%. E lá tem a cláusula dizendo bem claro, aquelas empresas que praticam o ticket de alimentação acima desse valor, se aplique 12,5%. Essa é a informação que é clara e está para todo mundo, já sabe dessa informação. Inclusive hoje lá nós falamos sobre esse assunto do Supremo, falamos da ultratividade e falamos dos riscos. Muitas pessoas perguntaram, quanto tempo demora se for para o juiz? Eu falei, eu não posso dizer o tempo porque é o juiz que vai julgar, ele que vai marcar. Qual é a garantia? Eu falei, não posso garantir nada, porque a decisão vai ser do juiz. Se o juiz decidir por A ou por B, nós temos que obrigação de cumpri-lo. Então, por isso que é uma informação aqui muito importante para a gente estar trazendo para os trabalhadores. Mas parece que às vezes as pessoas não acreditam, né, no que é publicado, no que é falado. E nós fazemos isso com maior transparência. Nós não escondemos nada de ninguém. Nós temos maior transparência com os trabalhadores e colocamos até no nosso site, na nossa rede social, o que foi fechado nas outras empresas. Então, nós não temos o que esconder, porque acordo coletivo é aprovado pelos trabalhadores. Se os trabalhadores, igualmente lá, se a proposta dos trabalhadores é aprovar por 4%, eu não posso fazer nada. É os trabalhadores que aceitou a proposta da empresa. Nós temos um entendimento, já falamos isso com ele, falamos lá, Lívia, tanto da comparação do que é a proposta da empresa de 4%, falamos da proposta da convenção coletiva, para onde seria o valor, inclusive o ticket seria para 526, o piso 2.114. Falamos todas as informações corretas, inclusive o PLR para 2.541. Falamos a informação. E falamos também que quando vai julgar no tribunal, o que pode ocorrer lá é garantir a inflação. Então,
não temos o que esconder, nós fazemos isso com maior transparência e tranquilidade. Mas se os trabalhadores aprovarem o 4%, o sindicato só cabe aceitar, porque quem aprova acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, são os trabalhadores, não são o sindicato. O sindicato está para coordenar, para negociar e pegar o valor final e trazer da mesa e trazer para a Assembleia. Ó, é isso aqui que nós temos. Aí nós podemos dar o nosso papel. Tipo, ó, é favorável, está acontecendo em tudo que é lugar, não é. Nós sempre fazemos com maior transparência. Marcelo, Cutrale, algum progresso aí na negociação? Da Cutrale, nós estamos aguardando aí a decisão ainda da empresa sobre a proposta deixada. E como nós não estamos com pressa também, porque como não vai vir nosso salário agora, nós queremos fazer algo, porque tem as mudanças do plano de saúde lá e nós precisamos ter algo bem preparado para os trabalhadores e trabalhadoras não perder. Mas em breve, assim que sair, nós iremos na porta da fábrica também fazer a assembleia. Certo. Então isso tudo é do primeiro semestre, database aí abril e maio. Mas está chegando a negociação dos setores com database em 1º de setembro. E eu queria saber do Marcelo, a semana passada ele falou sobre a questão das assembleias, né, para montagem de pauta. Como é que estão essas assembleias, Marcelo? Lívia, essa assembleia, vamos falar dessa semana, o que vai ocorrer. Então, as assembleias da Convenção Coletiva de Trabalho, do setor de massas, biscoito, cacau e chocolate, bala, derivado, congelado, supercongelado, sorvete concentrado, acontecerão agora no dia 4, amanhã, às 15 horas de primeira convocação e a segunda convocação às 15h30, na nossa sede do sindicato e também na sede da federação. E você que não entende o que é isso. O antigo Púrimo também, que é a data mais para setembro, são os setores que nós vamos estar fazendo a assembleia. E aqui para nossa base aqui temos Congelado da Mara, que segue a convenção, Frigelo, Sorveterias, Ax Brasil e todas as outras empresas que são mais de 50, tá? E aí, para os trabalhadores do setor de azeite e óleo, será no dia 5, tá? Na quinta-feira, né? Vamos ter a assembleia às 15 horas da primeira convocação e às 15h30 em segunda convocação. E aqui nós temos, do setor de óleo, nós temos a Quedequel, mas ela tem um acordo próprio e nós vamos fazer o específico para ela diretamente na empresa. É isso que o Marcelo está falando, é convenção. Convenção, né, por isso que eu não estou citando o nome quem tem acordo, porque vai ter o dia correto de ir lá estar fazendo a assembleia. E para as indústrias de café solúvel, café torrado e laticínio, será dia 7, tá? Às 10 horas em primeira convocação, mas 10h30 em segunda convocação. Que aí tem como convenção, são os laticínios, né? Que aqui nesse caso é cremolar, porque os demais têm acordo local. Marcelo, e aí, com relação à pauta, deve seguir mais ou menos essa questão de um aumento real de 3%, a inflação mais 3%, 3 mil de salário, de piso salarial. Nós vamos pegar o que nós fizemos no primeiro semestre e nas assembleias, se os trabalhadores acharem que tem que modificar, nós faremos as nossas modificações. Só lembrando que a nossa base aqui da cidade são todas as cidades onde tem, vamos falar, todas as padarias, onde tiver sorveteria, todos. Então, na cidade de Ariranha, Catiguá, Catanduva, Elisiário, Ibirá, Irapuã, Itajubi, Itápolis, Marapuama, Novais, Novo Horizonte, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Sales, Santa Adélia, Tabapuã, Uchoa, Urupês e Vista Alegre do Alto. São todas essas cidades onde o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região vai estar negociando, como negociou no primeiro semestre, vai negociar o segundo também. Tá certo, então. Atualizada a campanha salarial, a gente faz um breve intervalo e já volta. É rapidinho. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho.
O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta e agora a gente vai falar um pouco mais sobre o tarifaço dos Estados Unidos, né? Porque o presidente Donald Trump assinou o decreto que oficializa a imposição de uma tarifa extra de 40% sobre os produtos brasileiros, totalizando 50%, já tinha, né, 10%. Apesar disso, o governo americano decidiu deixar quase 700 itens sem a cobrança extra. A lista de produtos que não serão sobretaxados foi divulgada juntamente com o decreto oficial assinado pelo presidente e inclui o suco de laranja, combustíveis, veículos, aeronaves civis e determinados tipos de metais e madeira. As exceções constam no anexo da ordem executiva e passam a valer a partir da data de entrada em vigor da medida. No caso das aeronaves, a Embraer foi a maior beneficiada. Os americanos são responsáveis por 45% das vendas de jatos comerciais e 70% das de jatos executivos da fabricante brasileira. As ações da empresa dispararam 10% com a entrada do setor aeronáutico entre as exceções. A nova tarifa deve impactar de forma significativa as exportações brasileiras. No entanto, a lista de exceções pode representar um alívio para setores como o aeronáutico, o energético e o agrícola. Então, os principais itens que não serão sobretaxados em 40% tem lá artigos de aeronaves civis, estão isentas todas as aeronaves não militares, motores, peças, subconjuntos, simuladores de voo. Tem também veículos e peças específicas, como veículo, mas a tarifa não se aplica a veículos de passageiros, como sedãs, SUVs, minivans e vans de carga, além de caminhões leves e suas respectivas peças e componentes. Eletrônicos, smartphones e outros telefones para redes celulares ou sem fio, antenas e refletores de antena, aparelhos de gravação e reprodução de som e vídeo. Produtos específicos de ferro, aço, alumínio e cobre, com produtos e derivados desses metais, incluindo itens semi-acabados e componentes industriais, também estão fora dessa nova alíquota. Fertilizantes, amplamente utilizados na agricultura brasileira, estão isentos da tarifa adicional. Na parte de produtos agrícolas e de madeira, castanha do Brasil, suco e polpa de laranja, mica bruta, madeira tropical, serrada ou lascada, polpa de madeira e fios de sisal ou de outras fibras do gênero agave. Metais e minerais específicos, como o silício, ferro gusa, alumina, estanho, metais preciosos como ouro e prata, ferro-níquel, ferro-nióbio e produtos ferrosos obtidos por redução direta de minério de ferro. Energia e produtos energéticos, a tarifa de 40%, a sobretaxa, não se aplica a diversos tipos de carvão, gás natural, petróleo e derivados, como querosene, óleos lubrificantes, parafina, coque de petróleo, betume, misturas betuminosas e até energia elétrica. Bens retornados aos Estados Unidos, artigos que foram exportados para reparo, modificação ou processamento, que retornam aos Estados Unidos sob certas condições, também estão isentos. Bens em trânsito, ou seja, produtos que já estavam em trânsito antes da entrada em vigor da ordem,
desde que cheguem nos Estados Unidos até o dia 5 de outubro. Passou dessa data, aí tem a sobretaxa. Produtos de uso pessoal, itens incluídos na bagagem acompanhada de passageiros que chegam aos Estados Unidos, donativos e materiais informativos, como doação de alimentos, roupas, medicamentos destinados a aliviar o sofrimento humano, estão isentos, salvo se o presidente considerar que representem risco à segurança nacional. Também estão livres da tarifa materiais informativos, como livro, filmes, CDs, pôsteres, obras de arte e conteúdos jornalísticos. Aí, Marcelo, realmente isso dá um alívio para o Brasil? O que a gente pode falar, principalmente com relação ao suco de laranja? Mas lembrando que o café ficou de fora dessa lista, né? O café e a carne bovina, né? Exatamente. Dá uma situação ainda para se resolver que está na lista de exceções. Lívia, aqui a gente precisamos fazer um entendimento aqui, que a pergunta que você me faz, se alivia? Não. Por que não? Porque a decisão do presidente dos Estados Unidos, como ele é algo imprevisível, ninguém sabe o que ele vai falar. Ele fala hoje uma coisa e amanhã ele não sabe. Ele muda daqui meia hora. Exatamente. E aqui não é bom nós cantamos vitória ainda, mesmo com vários itens aqui que você acabou de relacionando aqui, dizendo que não vai ter a taxação dos 40%, que é bom lembrar aqui que todos esses produtos já têm uma taxação de 10%, tá? Nós não estamos isentos de nada, nós temos com 10%. Sobretaxa. A sobretaxa que seria 40% a mais, tá? Então, o que Lívia acabou de falar aqui. Mas, ouvindo alguns especialistas, e a gente que está acompanhando também essa situação, nós precisamos aqui que o governo federal ele precisa tomar uma posição, Lívia, para os outros setores que vai ser atingido. Então precisa ter um plano aí para poder rever toda a situação aí desses produtos que não ficaram isentos, tá? Então a gente precisa fazer esse acompanhamento para ver o que vai acontecer, porque muitas empresas aí já estão demitindo funcionários, tem setor de pescado principalmente que não tem como guardar, armazenar tanto peixe, tá? E não sabe para onde vai essa situação, onde vão levar esses pescados. Então nós temos com grande preocupação sobre isso, tá? O impacto aqui para a gente não é pequeno, é um impacto grande ainda, tá? Mesmo com essa isenção, nós temos que ter essa certeza. E aqui eu quero fazer um destaque muito claro. Os Estados Unidos não está fazendo retirando essa taxação que a hora anunciada aqui, porque eles são bonzinhos, não. Eles estão fazendo isso porque a população dos Estados Unidos estão reclamando porque compra o produto do Brasil e se vai ser taxado, vou aumentar para eles lá. Vai chegar para eles lá com a taxa também de 40%. E por isso que os Estados Unidos recuou, voltou atrás, tão somente dos itens que eles não têm lá, tá? Porque precisa do Brasil. Mas nesse caso da carne, do café, algumas coisas eles ainda não colocou não veio negociar. Por quê? Porque eles produzem lá. Então, levando em consideração que eles estão tirando a taxa dos 40% da taxação, somente aqueles que o interessa a ele. É bem claro dizer isso, não é porque eles são bonzinhos não, tá? Esse é o primeiro ponto. Então o governo ele precisa apresentar ao governo federal, tanto o estadual, um plano para mitigar os efeitos desse tarifaço. Precisa com urgência aí, porque já feito o decreto já está em vigor, então nós precisamos tomar algumas ações. É bom lembrar também, reforçar essa taxa dos 10% que a gente era antes. Agora imagine você taxar mais 40% em cima, Lívia. Olha o valor que isso vai dar. Então as coisas vão ficar muito cara mesmo. E aí eu quero chamar mais uma vez a atenção de todos os brasileiros, principalmente da nossa região que está nos assistindo, que nós precisamos fazer aqui uma pergunta e cada um ter sua consciência de responder. Por que desse tarifaço? Muitos brasileiros ontem foram para a rua, Lívia, e protestar contra o governo federal e apoiar os Estados Unidos.
E muitos deles levaram a bandeira dos Estados Unidos dizendo que está, tipo assim, aderindo, dizendo que está bom. Pera aí, gente. Onde nós moramos? Quem taxou os produtos não foi o governo brasileiro, mas sim o governo dos Estados Unidos. E por que a população, alguns que vão para a rua, apoiar uma taxação dessa? É porque continua essa polarização política, né, Marcelo? Aqueles que ainda, os que defendem o governo atual e a parcela que defende o governo anterior. Então, ainda existe essa polarização. Mas os brasileiros têm que entender, Lívia, que os mais prejudicados somos nós. Os políticos jamais serão prejudicados. Eles têm suas fortunas, eles têm seus cargos, porque pessoas saem do poder, vai para outro poder ganhando salário de 50, 70 mil reais. Não vai fazer diferença se pagar mais caro ou mais barato. O que é maior prejudicado vai ser nós, trabalhadores e trabalhadoras, que vão perder seu emprego, diga de passagem aí, vai perder muitas coisas. E o Brasil não vai crescer por causa de ideologia. Tá? Aqui nós temos aqui falando de partido político, nós estamos falando de ideologia. Tem as pessoas que acham que precisa e fazem a situação. Mas no final, quem vai perder é a população em geral. A população em geral que vai perder porque as empresas vão fechar, o desemprego vai aumentar, a economia do Brasil pode entrar em recessão, porque o produto, todo mundo pensa, não, acontecendo isso, o produto vai ficar barato. Não vai. Nós temos exemplos aqui no passado, quando tinha bastante café, que os valores do café estavam lá embaixo. Sempre eu trago essa informação que é importante. Quando o valor do café, antigamente, que o estado de São Paulo produzia bastante café, o que aconteceu? Eles colocaram fogo no café para subir o valor do café. Entendeu? Então, isso trazendo para hoje, as pessoas que produzem carne, se tem demais no mercado, ele faz o quê? Diminui a produção. Eles não vão jogar fora. Que foi o que aconteceu na safra do café. Eles vão diminuir, vai mandar o pessoal embora. Se produzia 1.000 por dia, passa a fazer 100, 200, para a necessidade do mercado. E esses postos de emprego, o quê? Vai gerar o quê? Desemprego. Então, por isso que as pessoas têm que ter consciência do que está fazendo, tá? Eu te faço uma pergunta, Lívia. Quem aumentou a taxação aqui no Brasil? Quem foi? Foi o quem? O presidente dos Estados Unidos. Não foi aqui o Brasil. Mas alguém pode dizer, não, mas não foi somente o Brasil que está sendo taxado. Outros países estão sendo taxados, tecnicamente, porque está tendo déficit na sua exportação e importação. Mas no Brasil já foi aprovado e comprovado isso, que nós temos déficit. Quem poderia aumentar a taxa era nós, os brasileiros. Mas não, está sendo inverso. O próprio país, os Estados Unidos, estão taxando aqui o Brasil. E para isso, todos sabem, inclusive no decreto lá, ele menciona o ministro Alexandre de Moraes criticando e dizendo a forma que foi. Então, dá para todos nós percebermos aqui que essa taxação ela é política, não é técnica. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que foram para as ruas defender uma pessoa. Infelizmente foi isso. Não está defendendo a pátria, não está defendendo o Brasil, não está defendendo o emprego, não está defendendo as empresas. É uma ideologia, como você diz, ou é um ou é o outro e vida que segue. Não é assim. Nós estamos aqui no Brasil, nós temos que proteger a nação brasileira. Nós não podemos ter aqui partido, mas sim ter uma decisão conjunta para melhorar a vida de todos os brasileiros e brasileiras. É lamentável um momento desse que os brasileiros vai para a rua defender os Estados Unidos, um país que hoje está aqui taxando o nosso país. Infelizmente, quem poderia estar revoltado era o pessoal dos Estados Unidos, mas a população dos Estados Unidos está apoiando o Brasil, como não somente a população dos Estados Unidos, mas sim a população do mundo inteiro está a favor do Brasil, dizendo que o Brasil está corretamente de fazer qualquer movimento contra essa taxação. Porque nós enxergamos que essa taxação ela é política e isso acaba com a soberania de um país que é independente e democrático. Então é lamentável nós estar discutindo um assunto desse aqui, porque em razão dos trabalhadores nós podemos sofrer consequência com isso. Então não dá para aceitar
pessoas, inclusive em Catanduva aconteceu, uma Sim, carreata, o pessoal foi buzinada, tá pra rua, para defender o quê? Infelizmente está defendendo uma pessoa, a ideologia daquela pessoa, um partido político. Nós não estamos aqui para defender partido político, nós estamos aqui para defender o Brasil, que gera emprego, renda para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Eu estava falando em números bons de emprego, pessoas estão com carteira assinada, está se avançando, e pouca hora nós temos que trazer um assunto desse e dizer que o próprio brasileiro está apoiando uma situação lamentável dessa. Que espera-se que tenha reflexos aí na geração de empregos, né? Se as indústrias começarem a diminuir a produção, tiver que parar, provavelmente muita gente vai perder o seu emprego. Bom... Aí, Lívia, eu quero ver se alguém vai para a rua. Aí eu quero ver, quando começar a fechar as empresas, quando começar a demitir os funcionários, eu quero ver se essas mesmas pessoas que foram para a rua ontem, vai para a rua para dizer, não, queremos geração de emprego, não pode fechar. Eu quero ver se isso vai acontecer. E nós vamos noticiar aqui, porque algo acontecer, se fechamento de empresa, o desemprego aqui aumentar, nós vamos trazer. Vamos ver se a população que for para a rua ontem vai defender o desemprego e as empresas que, caso vier fechar, como algumas já fecharam. Bom, só para ressaltar que o feriado da sexta-feira, dia 8, foi transferido para segunda-feira, dia 11. Então, sexta-feira agora, dia 8, Catanduva funcionando normalmente, que é o dia do padroeiro, né? E isso por quê? Porque no domingo é dia dos pais. Então, para não atingir as vendas do comércio aí, paralisar a cidade na sexta-feira, houve essa transferência. Então, fique atento. Sexta-feira, tudo normal na cidade. Na segunda-feira, dia 11, é que será o feriado. E aí eu já aproveito, você quer falar alguma coisa, Marcelo? Vale só lembrar a todos os trabalhadores e trabalhadoras que somente para Catanduva que é feriado. É porque é o dia do padroeiro da cidade, né? Então é feriado só aqui. É porque as pessoas falam, vai ser 100% então? Então lembre disso. Se você trabalhar na empresa de Catanduva, o feriado foi mudado para segunda-feira. Você vai trabalhar dia 8 como dia normal, tá? Se você trabalhar na segunda-feira, aí sim, 100%. 100%. E então a gente aproveita para encerrar essa edição já deixando um abraço para todos os pais. Feliz Dia dos Pais para todos os trabalhadores, né, que saem todo dia cedo de casa para garantir aí o sustento da sua família. Parabéns, que vocês tenham um ótimo domingo junto com a sua família. E assim eu encerro a edição de hoje, agradecendo a sua companhia e já deixando o convite para você nos acompanhar na segunda-feira. Muito obrigada, ótima semana e até segunda-feira. Para todos os pais, queremos também desejar, em nome da nossa diretoria, desejar a todos os papais um feliz Dia dos Pais, que esse dia seja comemorado não somente neste domingo, mas todos os dias, porque você não deixa de ser pai na segunda-feira. Então você é pai todos os dias. Que Deus te abençoe, que você possa estar honrando os seus filhos nesse dia tão especial. Até a próxima.